fazer aqui um agradecimento a todos vocês pelo coração missionário que vocês têm. Eu sei que a obra de Deus, o trabalho missionário, depende de muitas pessoas para fazer juntos. Os nossos missionários, as nossas famílias missionárias que estão no campo, elas precisam tanto de oração e também como ajuda financeira. E toda essa ajuda financeira não tem idade para fazer. É todos aqueles que têm o coração na obra missionária. Eu sei que todos que ajudam a obra missionária têm grandes testemunhos para dar. E tenho certeza que você que colocou o coração nesta obra, Deus fará com que você prospere, tanto na vida espiritual, quanto material e financeira. Os planos de Deus para o teu futuro, tudo está reservado. O melhor você vai ter, porque é o nosso Deus que abençoa. Coloque o seu coração na obra missionária e você verá a prosperidade acontecendo na tua vida. Por isso eu digo, vá em frente, porque Deus é contigo. A paz do Senhor, sou o pastor Dênios Marques, sou missionário na cidade de Posadas Misiones, Argentina. E eu gostaria de compartilhar o meu testemunho, o testemunho da minha família, minha esposa, irmã Flávia, e meus 3 filhos, Radassa, Azaf e Azael. O nosso chamado se deu muito rápido. Eu, com apenas 26 anos de idade, me casei com a minha esposa. Com 27 para 28 anos de idade, assumimos a primeira igreja aqui na cidade de Curitiba, pastoreando uma igreja, mas havia dentro do nosso coração uma chamada missionária para o campo. No ano de 2018, fomos convidados pelo nosso pastor para assumir o campo missionário na Argentina, onde estamos trabalhando hoje. E nós temos acompanhado a mão de Deus, trabalhando, realizando milagres, maravilhas. E eu gostaria de incentivar você que, ao escutar a voz de Deus, ao escutar o chamado de Deus, cumpra e obedeça, porque Deus não deve nada para ninguém. E nós queremos incentivar você, ao escutar a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas obedeça e cumpra o seu chamado em o nome de Jesus. Sou o pastor Ramon Eduardo Gonçalves e estamos trabalhando na obra missionária em Posadas, juntamente com o nosso pastor presidente, Dênios Marques. E trabalhamos na área do ensino, trabalhamos na escola bíblica dominical. Temos aí registrados 100 alunos e uma participação sempre aos domingos de 80 alunos. Também temos 4 núcleos do curso teológico Ensina. Temos na igreja sede mais de 35 alunos. Temos também mais um núcleo Emanuel, 20 alunos. E temos mais um núcleo Ebenezer, com 10 alunos. E também temos agora um novo núcleo que foi aberto em Encarnação, Paraguai, que é o núcleo Nissi. Estamos ensinando a palavra do Senhor. Sou o evangelista Wesley, estou como missionário na Argentina, na cidade de São Vicente, na província de Misiones. Eu quero compartilhar algo muito especial que aconteceu comigo, com a Jéssica e com as crianças. Em um dos momentos, um culto em família, somente entre nós 4, e nós estávamos adorando ao Senhor. E perguntando ao Senhor, quem vai ser a primeira vida? Qual vai ser o primeiro momento que nós vamos encontrar alguém? E aconteceu que em uma conversa, uma necessidade que surgiu, eu conheci a vida de um jovem rapaz chamado Alejandro. E Alejandro foi prestar um serviço, porque até mesmo não tinha as ferramentas necessárias na chegada na cidade. E muitas das conversas que aconteceram com Alejandro, algo oportuno surgiu. Eu apresentei para ele o discipulado. E acontece que nós preparamos uma mesa, um projeto chamado Zadok, que é um projeto a qual a mesa ia revelar o coração. E nesse projeto, conhecendo e falando sobre a mesa para ele, Alejandro e Liliana, falando sobre o Deus do amor, Jesus Cristo o amor. E falamos que Jesus como Senhor, e não somente como Salvador. Ele me interrompe, e quando ele me interrompe, ele começa a dizer, eu preciso aceitar este Senhor como dono da minha vida e Salvador. A vida do Alejandro, a qual estava sofrendo em muitas áreas, vícios, o Senhor começou a fazer uma libertação na vida dele. O Senhor começou a prosperar o caminho dele. E ele, até hoje, quando via a mensagem, ele fala para mim, pastor, quando que nós vamos preparar a mesa? Porque a mesa, naquele dia, foi algo tão extraordinário. Para nós perguntávamos em oração, dizendo, Senhor, qual vai ser a primeira vida? Qual vai ser a primeira pessoa que vai reconciliar? E aconteceu que um jardineiro, que foi fazer o jardim da casa, ele entregou a vida para Cristo e até hoje, fazendo discipulado, acompanhando, e já é um dos primeiros obreiros a qual eu posso contar no campo de São Vicente. Milagres a qual o Senhor tem feito até mesmo, eu digo, quando acabou o detergente, nós falamos assim, agora não tem mais. E de repente o Senhor mandou uma provisão.
onde não foram somente um detergente, foram 7 detergentes, a qual o Senhor fez. Ele faz, Ele está no controle de tudo, Ele é poderoso. Um Deus de milagres, campo missionário, um Deus de provisão, um Deus de cuidado. Viva e seja dependente nele. O missionário José Augusto Veras, pastor lá na Bolívia, em Cochabamba. Deus tem feito grandes coisas na obra missionária, estamos felizes, o Senhor tem curado, batizado com o Espírito Santo, Deus tem operado maravilhas e para a nossa novidade, no próximo final de semana temos a inauguração de um templo em Conda Barca e aniversário. Deus tem operado maravilha no campo missionário em Bolívia. Que Deus o abençoe a todos nossos irmãos e nós estamos felizes porque estamos trabalhando para o reino do céu. Amém. Sou o missionário Marcos Pinheiro, estou na cidade de Beira, Moçambique, juntamente com a minha família fazendo obra missionária. Muito grato a Deus por Deus ter me chamado para a obra missionária. Eu quero aqui relatar um testemunho para a glória do Senhor Jesus Cristo. Certa feita, uma mãe nos procurou, ela estava gestante de 6 meses e ela foi fazer uma consulta médica e os médicos falou para ela abortar o filho dela, que o filho dela ia nascer deficiente, não ia falar, não ia ter movimento. E ela chegou a pedir um conselho, o que ela deveria fazer. Eu falei para ela assim, filha, você tem fé? Você crê no milagre do Senhor? Ela disse, creio. E eu falei, então, não tire a tua criança. Vamos orar ao Senhor e vamos unir nossa fé e Deus vai fazer um milagre. E nós começamos a orar e Deus fez um milagre. Foi 3 meses de oração e a criança nasceu perfeita para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje essa criança já é uma adolescente, louva o Senhor, toca vários tipos de instrumento e eu agradeço a Deus por esse grande milagre. Porque a Bíblia diz que operando o Senhor quem impedirá. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, aqui quem vos fala é o Ebenezer, evangelista Ebenezer Marinho. Paz do Senhor, irmãos, aqui fala a irmã Tassiane. Nós estamos ali na Bolívia fazendo missões, na cidade de Cochabamba. E na região que nós estamos trabalhando na obra missionária é uma região montanhosa, uma região muito carente, assim, muito precária. E nós temos vivido ali dias maravilhosos da parte do Senhor, dias de milagre, dias, assim, extraordinários da parte de Deus. Um testemunho, irmãos, é que recente a gente foi fazer uma visita a uma família para orar por eles, para saber como é que estavam. E a irmã relatou que já fazia 3 dias que não chegava água na casa. Lá não tem saneamento básico, não tem água encanada, muito menos torneira. Então tem uns barris assim que eles enchem a cada tempo que passa o caminhão-pipa enchendo esses barris de água. E essa irmã relatou que fazia 3 dias que não tinha água na sua casa. Aquilo assim apertou nosso coração assim de uma forma tão... Foi muito dolorido assim ver aquelas crianças, eles estavam chupando laranja por causa do sol também, com o seu rosto assim todo queimado. E quando a gente ouviu que não tinha água, a gente tentou de todas as formas e pelo fato de a gente não ter um carro ainda, a gente ficou naquela, para quem que a gente liga, o que que a gente faz? A gente ligou para a diretora do CDI, a gente ligou, buscamos algum carro em volta ali para tentar conseguir, eles chamam de um botelhão de água, para eles poderem pelo menos lavar o rosto, lavar as mãos, né, até que viesse esse caminhão-pipa. E de alguma forma a gente conseguiu resolver, mas aquele desespero que bateu ali naquele momento, a gente se olhou e falou, realmente a gente não é um luxo ter um meio de locomoção, hoje é realmente uma necessidade. As visitas que a gente tem feito, a gente vê sempre uma nova necessidade, sempre tem alguma necessidade que a gente bate na gente, assim, aquela preocupação, mas sabendo que o Senhor é o dono da obra, é o Senhor quem está fazendo a obra nesse lugar. Deus tem colocado no nosso coração também de fazer cultos ao ar livre, assim. Tem muitos bairros lá que são próximos da região que nós estamos, que não tem igreja de nenhuma denominação e, assim, para chegar nessa região não tem van, não tem transporte, não tem nada que chegue nesse lugar. E a gente ainda não conseguiu realizar isso que Deus está colocando no nosso coração justamente por não ter um meio de transporte. Então nós cremos que quando nós conseguirmos ter esse meio de transporte para a obra do Senhor, para trabalhar mais na obra do Senhor, vai ser de grande utilidade, assim, para a Bolívia, para tudo que Deus tem colocado no nosso coração, para ajudar essas famílias tão carentes, tão precárias que estão precisando. Porque a missão, ela não é só você pregar o evangelho, só pregar a palavra. Ela é corpo, alma e espírito, né? Então a gente também aprendeu isso desde muito cedo, né? E a gente tem aplicado isso no campo, mas cremos que com essa provisão do céu, a gente vai conseguir desenvolver muito mais ainda o trabalho e a obra naquele lugar, para o nome do Senhor ser glorificado. Amém. A gente gostaria de agradecer Sim. a cada um que vai ofertar nesse dia, que o Senhor Jesus venha recompensar de uma forma especial e que a recompensa ela venha do céu.